Olá pessoal, tudo bem? Que tal aí uma revisão de funções nitrogenadas? É isso aí. Mas antes não esqueçam, deixa o like, curtir o vídeo, compartilhar e mandar aí para as redes sociais, né? Para ajudar a química, fortalecer aí o nosso canal para chegar mais longe, ok? Então hoje nós vamos ver aí as funções nitrogenadas aminas, as amidas, nitrilas, as isonitrilas e também os nitrocompostos. São aí essas 5 funções nitrogenadas, as que mais aparecem aí, né? Em relação a funções nitrogenadas. Então a gente vai fazer uma revisãozinha, observar as cadeias, as características, ok? Então aqui, ó, só recordando aí que as aminas têm 3 tipos, né? Aminas primárias, secundárias e terciárias. Esse exemplo que eu trouxe aqui de início é de uma amina primária, né? Como que nós sabemos? Aparece aqui o NH2 ligado diretamente a carbono, ok? Então é uma amina primária. Então como que vai ficar a nomenclatura dessa amina? Então veja bem, localizamos a cadeia principal, né? Cadeia principal é a maior sequência de carbonos, um carbono aqui, outro aqui, olha só onde tem os carbonos aqui, olha. Então, essa é a cadeia principal, né? Com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Devemos fazer a numeração do lado mais próximo do grupo funcional NH2, do grupo amina. Só que a gente identifica aqui que o grupo amina ele está numa posição centralizada, ele está no meio da cadeia. Então, nesse caso, quem vai fazer o desempate é o radical, né? Já que o grupo funcional está no meio da cadeia, então o radical metil aí vai fazer o desempate, olha. Esse aqui é um radical metil, ele vai estar aqui no carbono 2, consequentemente aqui será o carbono 3, aonde a amina está. Ok? Então vamos lá, ó. 2 tracinho metil, 2 metil tracinho. Agora na cadeia principal nós temos 5 carbonos, o prefixo de 5 carbonos, pente, certo? Pente, entre os carbonos só tem ligações simples, pentan, pentan, tracinho. Agora nós vamos colocar a posição do grupo amina, ele está localizado no carbono 3, então 3 tracinho amino, certo? Então essa é a nomenclatura aí para esta amina do tipo primária, né? Porque aparece o NH2. Vamos ver agora outros exemplos, ok? Olha só, gente, agora nós temos aqui um exemplo de uma amina do tipo secundária, né? Porque aparece aqui o NH, né? Nós temos aqui 2 pedaços da cadeia, o NH em uma posição centralizada. Então a gente pode identificar essa nomenclatura da seguinte maneira. Vejam que no nitrogênio nós podemos considerar como sendo 2 radicais, certo? Então nós vamos primeiro colocar em ordem alfabética, né, o radical entre esse aqui é o etil e esse aqui é o propil, certo? Entre o etil e o etil vem na frente, né? Então ele nós vamos considerar como ele estando grudado aí no nitrogênio. Então ficará assim, ó, N-etil, o radical etil grudado no nitrogênio, e a outra parte que é a maior, nós vamos considerar aqui como sendo cadeia principal, certo? Então, prop, an e amina aqui no final, propanamina, certo? Então essa é uma possibilidade aí também de nomenclatura para esse tipo de cadeia. Lembrando que essa é uma amina secundária, certo? Uma outra possibilidade também, gente, de nomenclatura para esse composto seria etil, o etil na frente, né? Etil, propil e colocando aqui no finalzinho amina. Então, etil, propil, amina. Uma outra possibilidade aí, nós considerarmos somente os nomes dos radicais, né, em ordem alfabética e terminar com amina, certo? Na primeira situação aqui nós identificamos a maior cadeia, né? A gente viu aí que o propil é o radical maior, então consideramos ele como sendo a cadeia principal. E o radical etil grudado aí no nitrogênio, certo? Então 2 possibilidades aí de nomenclatura. Agora nós vamos aí tratar um exemplo de amina do tipo terciária. Olha só que o nitrogênio está sozinho. E vejam vocês que nesse exemplo nós temos 3
grupos orgânicos diferentes, 3 radicais diferentes. Então nós podemos tratar da seguinte maneira: como são grupos diferentes, nós vamos aí nomeá-los de acordo com a ordem alfabética. Então nós temos o etil, metil e o propil. Primeiro vem o etil, então fica assim, ó, etil, tracinho metil, propil, amina, tudo junto. Essa é uma possibilidade aí de nomenclatura. Etil, metil, propil, amina, certo? Agora, a outra situação que nós temos é de você colocar o nome dos radicais que estão grudados aí no nitrogênio e considerar a cadeia principal. Essa aqui, ó, é a nossa cadeia principal, né, com 3 carbonos. Então quer dizer que no nitrogênio nós temos ali o radical etil e o metil. Em ordem alfabética nós vamos colocar o etil primeiro, N-etil, depois N-metil, e a cadeia principal, prop, an e amina aqui no final, propanamina, certo? Então essa aí é uma outra possibilidade também de nomenclatura que serve para nós, nesse caso aí de amina primária, ok? Então vamos agora para as amidas, né? Então olha só o grupo funcional da amida. Então tem o nitrogênio ligado diretamente aqui a carbono de carbonila, ok? Então nesse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, nós temos aqui uma maior sequência de carbonos. Então aqui nós vamos estabelecer, ó, que é a cadeia principal com 4 carbonos, e tem 2 radicais diferentes aqui, ó, um etil e um outro metil. Então vamos considerar a ordem alfabética, ok? Então N-etil, N-metil, e agora nós vamos para a cadeia principal com 4 carbonos, butan e amina aqui no final, butanamina, ok? Então essa aí é uma situação onde a gente tem a nomenclatura de uma amida. Não confundam amina com amida, são grupos diferentes, né, pessoal? Pessoal, enquanto as aminas, a substância formadora é a amônia pela substituição de hidrogênios do NH3, né, para formar esse grupo orgânico das aminas, já nas nitrilas, quem é a substância formadora é o cianeto de hidrogênio, ou também o HCN, o ácido cianídrico. Então nós temos a substituição do hidrogênio por grupos orgânicos. Então nesse caso aqui, olha só, saiu o hidrogênio, né, aqui do cianeto de hidrogênio, para a entrada desse grupo orgânico com 3 carbonos, que é o prop, né? Então nós vamos na nomenclatura desses grupos, nós vamos considerar o quê? O nome do hidrocarboneto correspondente, seguido da palavra nitrila, certo? Então esse aqui é o propano. Então será propano nitrila. Essa é a nomenclatura das nitrilas, uma nomenclatura bem simples, né? Bem, agora na sequência nós vamos observar aqui esse outro grupo que são as isonitrilas. Essa palavrinha iso, gente, tem a ver com posição central. Então nesse caso aqui, o nitrogênio, olha só, ele fica aqui no meio de 2 carbonos, porque aqui nessa valência livre vai entrar um grupamento orgânico, ok? Então veja bem, nós não podemos confundir as nitrilas com as isonitrilas. Então veja que aqui nas nitrilas o nitrogênio ele está numa localização externa. Já nas iso, numa posição centralizada, certo? Então veja que aqui nós temos uma cadeia principal com 4 carbonos, mas na nomenclatura desses compostos nós começamos com a palavra isocianeto. Isocianeto, que tem a ver com a origem desse composto, né? Isocianeto de, aí a parte aqui que nós temos com 4 carbonos é o radical correspondente. O radical de 4 carbonos é o butil, mas nós vamos colocar a letra A no final, fica butila, certo? Então esse é o isocianeto de butila, ok? Então dá um print aí, dá um print na tela. E agora, para terminar essa revisão nossa aí de química ensinada, de funções nitrogenadas, nós vamos ver o último grupo, né,
que são os nitrocompostos, um grupo muito importante, né? Que eles apresentam o grupo funcional nitro, né? Que é nada mais nada menos do que o NO2. Então esse NO2 ele vai estar localizado, ele vai estar grudado na cadeia principal e nós devemos localizar a sua posição em cadeias com 3 carbonos ou mais. Nesse caso aqui eu trouxe uma cadeia com 4 carbonos. Então nós localizamos aqui que o NO2 ele está numa posição de carbono número 2. Ó. Então aqui é carbono número 2 para nós. Então nós vamos localizar essa posição para o grupo nitro. Então ficará 2 tracinho nitro e daí vem o nome do hidrocarboneto correspondente com 4 carbonos, butano. Ok? Então essas nomenclaturas de nitrocompostos não são assim tão complicadas, né? Localiza-se o grupo nitro, se tiver radicais na frente, se tiver radicais diferentes, ordem alfabética, posição deles, mas dê preferência sempre ao grupo nitro. Ele tem a preferência na hora da numeração da cadeia principal, ok? Gente, se esse vídeo foi importante para vocês, se vai ajudar vocês, se está ajudando vocês de alguma forma, eu agradeço se você esteve aqui até este momento aqui com o professor Ronaldo. E não esqueça, gente, ó, like aí no vídeo, explode aí no like, explode no like e ajuda o canal Química Ensinada a chegar mais longe. Valeu, pessoal, até a nossa próxima aula. Valeu, tchau, tchau.